o acesso aos celulares do advogado da família Bolsonaro, Frederic Wassef, pode trazer avanços significativos nessa investigação, Samantha? Olha, Luciana, avanços eu acho que vão existir, porque essa história toda está muito mal contada, né? Eu sei que ele não é obrigado a entregar os celulares, mas é sempre visto com bons olhos quem colabora com a justiça e quem não deve, não teme. Agora, se o que for encontrado, o que vai ser encontrado no celular do advogado vai comprometer o Bolsonaro ou não, é outra história. Agora, que vai comprometer de certa forma, já está comprometendo o advogado, sim, ele tem que explicar por que ele foi recomprar o Rolex, a mando de quem, porque ele disse que foi sob o comando de alguém, isso tudo tem que ser explicado. E talvez, quebrando aí o sigilo das comunicações nos celulares dele, se possa chegar a alguma verdade. Agora, só o resultado dessas investigações é que vão demonstrar se vão chegar no Bolsonaro ou não. Pelo simples fato de ser quebrado, não dá para afirmar que vai ou poderia incriminar o Bolsonaro. Por enquanto, não. Muito bem. Renato. Bom, vamos lá. Eu estou imaginando qual que seria a senha, né? Porque foi tão rápido essa quebra de senha, né? A julgar pela fama do advogado, deve ser alguma coisa como Bolsonaro 22, a senha que ele tinha, ou ainda a data de nascimento dele, ou do casamento. Acho que essa questão de incriminar ou de não incriminar o ex-presidente da República já está dado, né? Vamos lembrar que o advogado aí foi além das suas atribuições como advogado do presidente, meio que virou cambista de joias, já tinha tido cenas no passado que ele também acobertava outros criminosos em suas residências, tentando se valer aí do direito constitucional, do sigilo entre advogado e cliente. Agora, para julgar o que tem acontecido, imagino que vai aparecer aí cenas interessantes. Depois que um general de 4 estrelas tira foto de uma joia, aparecendo o próprio reflexo, nisso acho que não é estranho de se entender, não seria surpresa aí entender até áudios diretos entre o Wassef e o ex-presidente Bolsonaro. Muito bem, antes de conversar aqui com o Tardelli e com o Tiago, eu vou direto a Brasília agora, porque vocês sabem, a gente está acompanhando desde cedo a possível sessão da CPMI do dia 8 de janeiro, que estava marcada para a parte da manhã, mas que agora foi cancelado. O motivo é o mesmo dessa confusão, falta de consenso. Quem prometeu que voltaria aqui com informações para a gente foi o Pedro Nogueira e ele chega agora. Pedro. Promessa é dívida, viu, Lu? A gente está acompanhando, então, essa é a primeira vez que uma reunião da CPMI do 8 de janeiro é cancelada por falta de consenso. A gente ouviu o presidente da CPMI, o deputado federal Arthur Maia, na saída, e ele disse que, infelizmente, não conseguiu a conciliação no dia de hoje e que está se esforçando para que a investigação não saia do escopo. O que a gente apurou sobre essa reunião aqui com os parlamentares que deixaram a sala? O principal ponto de discordância foi relacionado a como lidar com a situação da deputada federal Carla Zambelli. Há uma ala dos deputados e senadores que querem que ela seja convocada à CPMI antes de ter o seu sigilo eventualmente quebrado. E uma outra ala que acredita que tem que quebrar o sigilo primeiro para trazer as informações antes de inquirir a deputada. O presidente da comissão, Arthur Maia, disse também que não adianta, aqui se referindo de maneira mais genérica, que não adianta que as pessoas se escudem no fato de serem parlamentares, que caso seja comprovado que houve algum tipo de quebra, algum tipo de violação, essas pessoas podem sim ter os seus sigilos quebrados e ter convocações aprovadas. Foi uma reunião muito acalorada, a gente ouviu os gritos dos deputados e senadores do lado de fora da sala e na saída uma senadora falou que houve episódios de desrespeito e misoginia. Esse é o clima em que termina então a negociação da CPMI do 8 de janeiro nesta terça-feira. Qual é o prognóstico então? Na quinta-feira vai haver uma reunião deliberativa, parte dessa reunião que não aconteceu hoje deve acontecer na quinta e também o depoimento de um dos ajudantes de ordens de Jair Bolsonaro. Na terça vai ser ouvido um dos policiais militares que foi preso naquela operação da Polícia Militar aqui no Distrito Federal. E na quinta-feira da semana que vem, a oitiva é com o general Gonçalves Dias, que foi ministro do GSI de Lula durante o 8 de janeiro. Luciana.
Pedro, o episódio de desrespeito e misoginia não é uma novidade só nessa sessão fechada aí ou nessa negociação, não. Infelizmente, desde o início da CPMI, a gente tem acompanhado muitos mesmo episódios de desrespeito e misoginia por parte dos parlamentares, não? Exatamente, Luciane. Inclusive, essa mesma senadora usou a seguinte expressão: ainda bem que não estávamos sendo filmados. Foi a leitura que ela fez do momento e da atenção que cobriu essa reunião, inclusive com esses episódios de desrespeito aos quais ela se referiu. Lu. Obrigada, Pedro. Pois é, tivesse sendo filmado, a gente veria só mais um episódio desses. Obrigada. Eu volto então aqui com o debate. Nós falávamos aqui, agora dessa vez com o Tiago Metrô, falávamos sobre o conteúdo dos celulares aí de Frederic Wassef, que a Polícia Federal já tem em mãos os celulares e também os conteúdos, apesar do advogado ligado à família Bolsonaro não fornecer as senhas. Eram 4 celulares, as apurações indicam que um deles específico e exclusivo para falar com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse acesso aos celulares do advogado pode trazer alguma novidade para a investigação, algo significativo? Luciana, o que a gente vê aqui, dialogando com o que o Meirelles falou, né, além de um advogado, de um general de 4 estrelas que tira uma foto de si próprio num artifício, né, que seria vendido, né, nós temos um advogado que não cansa de produzir provas contra si mesmo. Ele mudou várias vezes de versão em relação a esse caso das joias, primeiro dizendo que nunca tinha vendido as joias, depois que nunca tinha comprado joias, depois que comprou joia com seu próprio dinheiro, depois disse que comprou com dinheiro de alguém que ele ainda não revelou quem é. Além disso, um advogado que tem 4 celulares, né? Eu conheço alguns advogados, nunca vi nenhum deles com 4 celulares ali para poder se comunicar com quem quer que seja. Foi o advogado que foi aquele que hospedou Queiroz quando estava sendo procurado pela polícia alguns anos atrás na cidade de Atibaia, né? Tão frequente aí nos episódios criminais de ex-presidentes no Brasil, né? Quando teve ali também onde foi encontrado o sítio de Lula com os pedalinhos dos seus netos. Mas enfim, o Frederic Wassef, então, é um advogado que parece que não sabe o básico de direito, que é você tem o direito de não produzir provas contra si mesmo. E ele produz provas contra si mesmo com uma frequência inacreditável. Agora, o que vai estar no conteúdo desses celulares, dessas mensagens, nós não sabemos ainda, mas certamente esperamos que seja possível nos aproximar da verdade do que aconteceu nesse caso absurdo dessas tentativas de venda de joias e inúmeros outros artefatos, né, que deveriam pertencer ao Estado brasileiro, né, e não a ex-presidentes e ex-advogados de presidentes. Olha, o Tardelli, como isso às vezes parece uma série de Netflix, o Tiago acaba de dizer, é um advogado que parece que não entende o básico de direito. Eu fico me perguntando se ele entende muito de direito, porque ele faz coisas que um cidadão comum não faria, Tiago, de maneira alguma. E eu não sei se ele está ali embasado pela lei ou ele tenta confundir as nossas cabeças. Olha, essa é uma pergunta que não tem resposta. Não dá para a gente saber até que ponto ele ultrapassa todos os limites da ignorância ou até que ponto ele ultrapassa todos os limites da genialidade. O fato é que essas paralelas se cruzaram na apreensão dos celulares. É algo absolutamente pitoresco, para a gente dizer o mínimo, né? Um advogado tem um celular para falar com um único cliente. Isso eu nunca vi na minha vida, nem do mais ousado e sincero advogado, porque se ele tem um celular para falar só com o Bolsonaro, tudo que tem naquele celular se refere a ele, ao Bolsonaro. Não vão ser assim, olha, passo na tua casa para deixar um bife, certo? Olha, sarou a patroa também da gripe. As conversas que vão pegar lá vão ser conversas, no mínimo, estarrecedoras. Eu acho que se alguém for medir a pressão do Bolsonaro agora, vai estar chegando em alguma coisa em 25/19, quando ele soube da apreensão e da abertura da senha, que deve ter sido uma senha extremamente complexa, porque pegaram o celular às 2 da tarde, às 2h05 a senha estava aberta e estava tudo lá, né? É algo que
Há um certo dado cômico nessa história, assim, sabe? Um lado meio pastiche. Parece uma comédia. Porque não é possível que isso tudo tenha sido feito sem um roteiro prévio. Tudo isso foi de improviso, eles foram fazendo isso mesmo. O general tira numa missão secreta uma foto de si mesmo no espelho. Nem aqueles filmes de Agente 86, nem aqueles filmes daquele personagem francês lá, o Inspetor Clouseau, né, chegaria a esse nível de sutileza cômica. Eu estou numa missão secreta e fantasia, alguma coisa assim, certo? É algo que ultrapassa o limite da crítica. Ô Tardelli, as nossas apurações iniciais aqui são de que, na verdade, eles vão fazendo assim conforme vai aparecendo ou vão aparecendo os fatos. É o caso, para citar o Assef, que é o nosso tema aqui da conversa, o Assef, por exemplo, nega num primeiro momento algo relacionado ao relógio. Depois, quando aparece o nome dele na nota fiscal, aí ele admite que foi o relógio, mas admite que alguém mandou que ele fosse lá buscar, mas que ele não vai dizer quem, porque, na verdade, eles não sabem como vão combinar essas histórias. Porque veja uma coisa, como é que eu vou justificar? Ele foi para Miami. Ele não comprou o relógio aqui, não recomprou aqui na Paulista, na 25 de março. Ele foi para Miami, ele pegou um avião, ele foi para Miami, se hospedou, ele foi até o local, ele descobriu onde estava, ele descobriu o relógio, está faltando um, que é um Patek Philippe, né? Sim. Certo? Está faltando um, ele comprou só dois, quer dizer, a missão dele foi cumprir pela metade. No nome dele. Ele não levou ninguém para fazer isso com ele. O que qualquer pessoa, qualquer tonto faria. Quando eu vi uma vez um advogado com celular com um único cliente, o resultado foi desastroso. Ele foi preso antes do cliente. Porque isso é uma coisa assim que ultrapassa o limite. Eu tenho um celular para falar só com a minha amante. E a minha esposa pega esse celular. Com quem que eu estou falando com aquele celular? O que eu tenho que provar? Eu vou fazer o quê? Ele não era o Bolsonaro? Não era eu que estava falando? Essas mensagens são todas falsas? Ora, por favor. E acho que essa impressão vai ser o plot point da nossa história. Ô Samantha, a gente já falou aqui algumas vezes, e por isso eu vou passar para você, você mesma já falou o quanto Carla Zambelli, para citar um exemplo, as enrolações dela politicamente ou as atitudes dela acabaram, os bolsonaristas a culpam, inclusive, pelo aquele final desastroso no segundo turno da eleição, por aquela perseguição dela a um homem negro aqui nas ruas de São Paulo. Comparando Carla Zambelli com Frederico Wassef e essa atrapalhada que está agora, essa história um tanto fantasiosa, você acha que isso pode acabar atrapalhando também a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro? Não, eu acho que são coisas distintas, né? Na situação da Carla Zambelli, ela efetivamente tem uma relação com o hacker. O que ela vai ter que demonstrar é que ela disse que contratou o hacker para o hacker fazer alterações no site. Ela vai ter que demonstrar quais foram as alterações que ele fez, o que ele propôs. Se ela não demonstrar isso, ganha peso as acusações que o hacker faz a ela, porque houve uma transferência, houve um pagamento para um serviço prestado e a gente quer saber qual foi o serviço que foi prestado. No caso do advogado, ele tem que demonstrar a mano de quem que ele foi comprar isso, da onde veio o dinheiro, como é que ele sabia onde comprar esses relógios, não é? Os dois estão em situações bastante complicadas. Agora, o que só atrapalharia a defesa do Bolsonaro se isso tudo supostamente foi feito a mando dele. Se não foi, a situação está confortável. Se foi, a situação é muito delicada. Mas eu entendo que são coisas diferentes. Podem acarretar ou não. Vai depender do que eles vão dizer e principalmente do que eles vão demonstrar, porque isso tudo tem que ser comprovado. Acusar é muito fácil, comprovar é mais difícil. Muito bem, mas a minha pergunta, Renato, para a Samantha era justamente no sentido de a história fantasiosa de Frederico Wassef e a forma com que ele foi lá e recomprou esse relógio e a apreensão da Polícia Federal agora dos 4 celulares e a Polícia Federal está com acesso a um celular que supostamente Frederico Wassef falava diretamente com o ex-presidente Jair Bolsonaro, se isso tudo no final pode acabar complicando o ex-presidente Jair Bolsonaro, quando o Wassef tinha a tentativa de ajudar, eu acredito, na questão. Me parece óbvio que sim, a depender do que aparecer aí no celular.
obviamente não temos ainda as informações sobre o que vai aparecer no celular, mas é meio que um jogo de liga aos pontos, né? O cara muda, como o Thiago bem disse, 5 vezes a versão sobre se conhecia ou não conhecia o relógio, tinha conhecimento ou não sobre o caso do relógio, se foi ou não foi intermediar algum tipo de negociação. Agora, como ele descobriu que aonde estava sendo, quem tinha comprado o relógio e se essa pessoa estava ou não revendendo o relógio? Ele colocou no Google? Então, ou ele colocou no Google e aí teve a sorte de achar, ou vai ter alguma mensagem lá que seja de Jair Bolsonaro diretamente, seja de algum assessor, falando, olha, procura o fulano de tal que lá você vai encontrar o seu relógio. Aliás, do jeito que as coisas andam, é capaz de ter mandado lá um Google Maps mostrando exatamente aonde ele acharia o relógio. Impressionante, assim, o desserviço que essas pessoas fazem ao pensamento de direita no Brasil, né? Nós sabemos aí que tem direita muito mais inteligente do que as pessoas que governaram o nosso país nos últimos anos. Thiago? Olha, a gente vê que esperto mesmo foi o Lula, que antes de aparecer assim, qualquer... Só para deixar claro, quando eu falo de direita inteligente, eu estou falando inclusive do Thiago, tá? Vai, Obrigado, Thiago. Meirelles, obrigado. Eu ia dizer que esperto mesmo foi o Lula, que antes que aparecesse qualquer coisa, foi lá e botou o advogado pessoal dele logo no STF para não correr risco nenhum ali em relação a eventuais descobertas aí durante a relação de advogado e acusado que eles tiveram. Né? Mas realmente assim, parece um caso dos trapalhões, né? Essas frequentes questões, né? Até juntando com o caso que você trouxe, Lu, quem contrata para atualizar o seu site, né, o hacker que foi incriminado ali por estelionato, por ter invadido celulares de inúmeras autoridades no Brasil. Você precisa de um site novo. Aí você tem milhares de fornecedores no Brasil para poder atualizar o seu site. Aí, por acaso, você escolhe aleatoriamente aquele hacker condenado por estelionato, né? Ou você vai vender ali um artefato que o presidente da República, o ex-presidente, ganhou, né? E você pede para um general de 4 estrelas tirar uma foto disso e ele aparece no reflexo, né? Eu torço para o Brasil não entrar em guerra, porque se for esse, né, o treinamento que os nossos generais de 4 estrelas tiveram, nós estamos ferrados aqui. A gente já pode se render no dia que alguém entrar em guerra contra a gente. Até contra a Venezuela falida, a gente não vai conseguir, né, superar essa genialidade que foi o caso aí do general de 4 estrelas que tirou uma própria foto, né, na hora de vender isso. E agora, né, o advogado do presidente que reiteradamente cria provas contra si mesmo. Então a gente fica em dúvida se de fato são cenas reais aí, né, do cotidiano político criminal brasileiro ou se é um episódio dos Trapalhões que estamos aqui participando e ninguém nos avisou. Aliás, a gente puxou o Frederico e o Assef, mas vieram aqui vários elementos. A gente já trouxe a Carla Zambelli e o Thiago agora trouxe a questão dos militares, que vale uma consideração. Ontem trouxemos aqui, inclusive, uma pesquisa da Quest que diz que se manteve a confiança de eleitores do PT, por exemplo, nas Forças Armadas, mas caiu drasticamente, né, um número considerável, a confiança de eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro nas Forças Armadas. E fato é que a gente tem várias histórias nesse momento que esbarram nas Forças Armadas, inclusive a nossa rodada anterior, quando a gente fala do Walter Delgatti Neto, que esteve ali, ele diz, na CPI 5 vezes, então, no Ministério da Defesa. Olha, na sua coluna de sexta-feira, o José Simão, talvez o texto mais sarcástico da imprensa brasileira, colocou e conseguiu medir bem isso. Ele diz o seguinte: sabe o que significa a sigla Rolex? Rolos do Exército. Exatamente aquilo que está aparecendo, porque a quantidade de militares envolvidos não vou nem dizer falca, dessas trapalhadas, nessa coisa assim, sem direcionamento, sem nada, sem inspiração, torna a gente, assim, absolutamente temeroso e aliviados. Eu concordo, ainda bem que nós não estamos em guerra. A gente perde de nós mesmos. Não é possível
E eu sempre digo aqui, qual é o treinamento, qual é a disciplina, o que se estuda na AMAN, qual é o currículo dessa escola preparatória? Não é possível que nós tenhamos um general 4 estrelas fazendo uma atrapalhada desse tamanho. Um coronel do Exército. Tá bem que o ajudante de ordens, que não tem autonomia nenhuma, dizer que o ajudante de ordens tem autonomia é uma dessas alegações mais estúpidas que o Bolsonaro pode fazer, porque o ajudante de ordem é aquele que faz tudo, somente aquilo que ele, o seu superior determina, até por força de lei. É um coronel do Exército que eu fui estudar, fui saber, ele era considerado um coronel, um geninho nas forças. Era uma pessoa assim, olha, alguém acima da média. Por quem está abaixo da média, então, tem medo de passar perto. E não é possível. O Bolsonaro conseguiu... Quem tá abaixo da média é expulso do Exército e vira presidente da República. Vocês hoje estão aqui, como se diz no Rio, rachando a minha cara de vergonha, porque vocês estão fazendo piadas o tempo inteiro. Ainda bem que a piada vem da direita e vem da esquerda. Então, assim, eu não tenho o que fazer, tá democraticamente fazendo piadas. Porque, Lu, é impossível você olhar o advogado Vassef, ele tem até a fisionomia dele é de uma comédia. Ele é um personagem de comédia. Ele não tem aquela fisionomia do advogado, ele parece alguma coisa. Parece o meu malvado favorito. O meu malvado, assim, é aquele assim que você precisa, eu preciso de um defunto, você arruma um defunto, ele arruma. Olha, eu preciso de um carro, ele arruma, certo? Eu preciso que você recompre a joia, ele vai lá e recompra. Aliás, Samantha, eu tô doido pra te perguntar uma coisa, posso? É verdade, assim, eu não sei, eu tô vendo aqui, esse Rolex, ele é tão brega assim? Eu achei brega. Achou? Se a Samantha achou, pra mim, não há mais defesa. A pessoa mais chique dessa roda mais aqui. Mais chique desse mundo que eu conheço é ela. Se ela achou brega, acabou. Isso é diário oficial da breguice, assim.